promessa de Deus na sua vida? Aleluia. Talvez alguém ouça, falar que hoje é noite de promessa e possa talvez pensar, porque o presente contexto que nós vivemos é um contexto que diz não para as promessas, diz não para as bênçãos de Deus que vão se concretizar e se cumprir nas nossas vidas. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente sabe que o povo de Deus, a nação de Israel, recebeu promessa de Deus não no momento bom, mas no momento muito ruim, frustrante. Israel, eles estavam em um cativeiro de 430 anos, estavam no Egito cativos. Para eles diziam no coração deles que pereceu a sua esperança, estamos cortados, o que será de nós? Aleluia. Mas o Senhor firmou uma promessa sobre o seu povo, que iria os redimir, os tirar, os resgatar com mão forte e nos levar para um lugar bem melhor. Aleluia. Para Canaã, para uma terra que manava leite e mel. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Deus cumpriu a sua promessa. Por isso, meu irmão, não olhe para o contexto que você está vivenciando hoje, porque isso não define nada. Deus é poderoso, Deus está além, Deus está acima de todas as coisas, amém? E eu quero te dizer que Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Se assim você acredita, levanta a tua mão e adore o nome do Senhor. Para mim também é um privilégio poder estar aqui com meu irmão, pastor Paulo, minha cunhada, pastor Andréia, o meu sobrinho Abner está ali, e também juntamente com o servo do Senhor, pastor Marcos nessa noite. Pode soltar um hino que nós vamos louvar o Senhor, traz o título Conte Comigo. Aleluia. Louvar a Deus pela vida dos amados irmãos que estamos assistindo nessa live abençoada. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, nossos irmãos internautas. Eu tenho certeza que Deus nessa noite, nesse culto, tem algo especial para a sua vida dentro do seu lar. Oh, aleluia! Contigo
declarar a sua vitória em nome de Jesus. Boa noite, amados. Pai seja convosco, amém, amados? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Vamos ler o versículo. Eu vou ler o versículo de número 8 em diante, amém, amados? Que diz assim: Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém, amados? Não vou ler mais, depois, de acordo com a pregação, nós vamos lendo, para não ficar uma leitura muito extensa. Mas o Deus eterno tinha colocado essa palavra no meu coração, e Deus sempre confirma através de uma palavra, de um louvor que alguém, sempre que alguém fala antes de eu pregar. E a irmã ali que deu testemunho falou que Deus falou com ela através de uma pregação de um pastor que citou a passagem de Ana. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar aqui nessa noite, amados, sobre algumas atitudes que nós temos que tomar em meio às adversidades da vida, amém? Algumas atitudes que nós temos que tomar em meio às adversidades da vida. Glória a Deus. Para mim, motivo de alegria poder estar aqui, mais essa vez compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus eterno. Eu revejo nossos irmãos, pastor Marcos, sua esposa, pastora, todos, de modo geral. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Queridos, essa passagem bíblica, ela relata uma história interessante de uma mulher chamada Ana, que habitava na região de montanhas de Efraim, nos tempos dos juízes de Israel. O tempo em que Deus levantava juízes, homens que lideravam a nação do povo de Deus espiritualmente e politicamente. Então era o tempo da teocracia de Deus. Depois, para frente, vem a monarquia, que é os reis que dominavam sobre as nações. Mas aqui é o tempo da teocracia, que significa governo de Deus sobre o povo, através dos juízes que Deus ele levantava para reger a sua nação, as 12 tribos de Israel, espiritualmente e politicamente falando. Então, nesse tempo, a história começa a contar, 1 Samuel capítulo 1, que existia naquela região de Efraim, de montanhas, um homem chamado Elcana, que tinha uma mulher chamada Ana, e tinha uma segunda esposa chamada Penina. A Bíblia fala que Ana, Deus havia cerrado a madre, ou seja, Deus permitiu que ela fosse estéril, ela não gerava filhos. Então, ele pegava a sua segunda esposa, que era Penina, e gerava filhos, e tinha muitos filhos com Penina. Porém, Ana, através disso, por não gerar filhos, e vendo que Penina gerava filhos, ela se entristecia de maneira terrível. E por que não dizer também que Penina falava palavras que irritavam Ana? A Bíblia não revela o tipo de palavras que Penina falava, mas eram palavras que entristeciam o coração de Ana, palavras
que colocava Ana para baixo, que entristecia, amado. Porque nesse tempo aqui, amado, esse tempo aqui bíblico, existia um costume lá na Mesopotâmia, que quando a mulher era estéril, o marido então pegava uma segunda esposa, podia ser uma concubina, uma serva, uma outra mulher como esposa, para que pudesse gerar filhos, descendência com ela. E os filhos também da segunda mulher seriam como filho legítimo da primeira esposa, que no caso a esposa dele é Ana. O texto fala que ele amava Ana porque era sua esposa, e quando eles subiam a Siló, uma cidade de Jerusalém, onde eles adoravam a Deus, o local da adoração a Deus era determinado, e naquele tempo era em Siló. Eles subiam, assim a mulher de Ana, para adorar o Senhor, juntamente com seu marido ali, Elcana. Eles adoravam a Deus, e ali quando era oferecido e distribuído a alimentação, a porção dos manjares, a Bíblia revela que ele dava uma porção dobrada para Ana, porque amava Ana, porque era sua esposa, e dava para Penina, dava para os seus filhos, mas porém para Ana ele dava uma porção dobrada daquele manjar, daquele alimento, porque ele amava ela de maneira grandiosa. Mas amados, eu quero falar um pouco aqui sobre, olha o sofrimento que Ana estava enfrentando. Estéril, não gerava filhos, ouvindo palavras que entristeciam o seu coração. Agora ela se isola, e diz a Bíblia que ela só chorava, não comia e não bebia. Isso aqui é um estado de depressão, amado. Uma pessoa que só chora, não come, não quer se alimentar, não quer ficar isolada, só chorando, é um dos sintomas da depressão. Isso aí, nos nossos dias, é bem natural. Muita gente aí, depressão, que está vindo sobre a vida de muitas pessoas através do sofrimento, através da angústia e através da preocupação demasiada pelo futuro. O que vai acontecer no futuro? Será que eu vou sair dessa agonia? Será que eu vou mudar de vida? Será que minha vida vai ser a mesma? Será que eu vou continuar sofrendo, continuar passando todos esses problemas na minha vida, essas adversidades? Então essa preocupação demasiada pelo futuro, que através da ansiedade, amada, aquela ansiedade do coração, muitas vezes traz a depressão na vida das pessoas, e as pessoas começam a sofrer depressão por causa disso, pela preocupação demasiada no futuro. E Ana estava nessa situação, pela sua dificuldade, amado. E a Bíblia fala aqui, que a provação dela, a dificuldade dela, o sentimento de tristeza era tão grande, que ela não comia e não bebia. Mas o marido olhou para ela e disse: Ana, por que não comes? Por que tu choras? Por que está pesado, turbado teu coração? Ele disse: não sou eu melhor para você que 10 filhos? Amados, aqui está revelando que Elcana ele não estava entendendo o processo de sofrimento na vida de Ana. Ele disse: eu não sou melhor que 10 filhos, por que tu está chorando? Por que tu não está se alimentando? O marido não estava compreendendo o processo na vida da mulher. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes, o marido entra num processo difícil, de alguns problemas, algumas diversidades, a mulher não entende. Às vezes a mulher está com problemas com diversidade, amado. Quantas vezes as pessoas querem se retirar, ficar lá sozinha, no quarto, principalmente algumas pessoas que servem a Deus, né? Elas vão para lá e querem ficar orando, querem ficar sozinha, e muitas vezes nós maridos não compreendemos a esposa, ou a esposa não compreende o marido, ou os pais não compreendem os filhos, e assim vice-versa. Isso acontece, naturalmente acontecer nas nossas vidas, como seres humanos que somos. E amados, tudo isso que ela sofreu, tudo isso que ela passou, todos nós passamos nossas vidas. Quem não passa por essas adversidades? Mas aqui a Bíblia está revelando para nós, através das atitudes de vida da vida de Ana, como Deus mudou o quadro, a história da vida de Ana. Então é isso que nós vamos meditar, amado. Nós precisamos tomar essas atitudes na nossa vida, assim como Ana tomou essas atitudes, para que Deus venha mudar o quadro, a situação das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não sabemos como agir. Então nós precisamos aprender a agir em meio a essas adversidades que nos sobrevêm como seres humanos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se Jesus disse que no mundo teríamos aflições, amado, então
É natural sobrevir sobre a vida de nós seres humanos problemas, adversidades, sofrimento, dor, perda, angústia, enfermidades e etc. Porque a palavra de Deus, a Bíblia nunca ofereceu que nós íamos só caminhar em mar de rosa, mano. Não. Pelo contrário, não somente Jesus disse que no mundo teríamos aflições, como se você estudar a Bíblia você vai observar. Isaías 43, o Senhor Deus falou: olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, você não se afogará. Quando passares pelo fogo, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Deus não está prometendo, não está falando que você não vai passar. Ele está falando quando passares, mas quando você passar, eu estarei contigo. A promessa é que Deus não vai nos livrar da fornalha. A promessa é que Deus não vai nos livrar de passar pelas provações, amado. Mas a promessa é que Ele vai te livrar dentro da fornalha. Ele vai te livrar dentro, quando você passar pelas provações, Ele estará contigo. A promessa é que Ele vai passar com você. Nós não vamos passar só, Ele passará conosco, vai nos dar o livramento lá quando nós estivermos passando por aquele processo difícil. Essa é a promessa. E aqui a Bíblia fala que ela ia de ano em ano. No caso, nesse tempo, a Siló, a cidade de adoração ao Deus eterno, onde eles colocavam no tabernáculo móvel e faziam o sacrifício a Deus, ofereciam os holocaustos e fazia toda a cerimônia que era feito de adoração a Deus pelos judeus. Então, de ano em ano, Ana era acostumada a ir lá, amados. E a Bíblia revela que quando ela foi lá, após ter passado esse processo de estar chorando, de estar com o coração turbado, de não se alimentar, o versículo 8 revela que ela estava no processo difícil de angústia e adversidade da sua vida. Mas no versículo 9 já revela a primeira atitude que nós temos que tomar, assim como Ana tomou, para nós darmos a volta por cima em meio à adversidade. A primeira atitude, amado, ela não se conformou com a situação e ela agiu. Observe o versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ela foi lá para o templo de Deus, onde estava o sumo sacerdote ali, assentada à cadeira no pináculo do templo. E ela foi lá o quê? Ela foi lá buscar a Deus em oração. Queridos, nós não podemos nos conformar com a situação que nós estamos vivendo. Ana saiu daquela situação, amada. Ela se alimentou, comeu e bebeu, e se levantou, e foi orar e buscar a presença de Deus. Ela agiu. Nós temos que agir diante das adversidades. Nós não podemos ficar cabisbaixo, amado, só no cantinho lá, angustiado, aflito, ficar no quarto trancado ou trancada, se abaixar e se inclinar diante do problema, amado, diante da adversidade da vida e dizer: não tem jeito para viver, não tem solução, estou fraco. Não, queridos. Se você quer vencer e quer dar uma volta por cima de toda a crise, de toda a adversidade da sua vida, você precisa colocar no teu coração e não se conformar com a situação que você está vivendo hoje, e se levantar e agir, e erguer a cabeça, e ir em frente, e batalhar e vencer em nome de Jesus. Porque foi isso que ela fez. Ela não se acomodou, amado. Ela não se conformou na situação que ela estava vivendo. Eu só vou mudar a minha vida. A minha vida só vai mudar. A minha vida só vai tomar um novo rumo, uma nova trajetória, a partir do momento que eu assentar no meu coração, não aceitar mais essa necessidade da minha vida, querido. Enquanto você ficar em cabeça baixa, aceitando tudo na sua vida, enquanto você só ficar chorando, amado, só ficar nos cantos, dizendo que não dá, dizendo que está difícil, dizendo que não pode, dizendo que não consigo, não. Você vai continuar na mesma vida de miséria, na mesma vida de tragédia, na mesma vida de adversidade, mas a partir do momento que você assentar no seu coração, não se conformar, amado, não se conformar com a situação, você vai se levantar, você vai buscar a Deus, você vai tocar na hora, a veste de Jesus pela fé, em nome de Jesus, como fez aquela mulher hemorrágica e foi curada. Você precisa se levantar em nome de Jesus e vencer. Aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos sofrendo,
Ela disse assim, ó, assentou no coração, ela disse, então somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Ela não se conformou mais 12 anos de sofrimento, ela se levantou e tocou, amado, foi entre a multidão e tocou na veste dele. No momento que ela tocou com fé, e Jesus disse, eu senti que do meu corpo saiu virtude, poder, porque ela tocou diferente, ela tocou determinada, ela não se conformou mais com a situação que estava sofrendo, com a situação que estava vivenciando lá. Amém? Aleluia. Segunda atitude, ela foi e ela fez o que, amado? Ela orou a Deus. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A segunda atitude, em meio à adversidade, nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus em oração, foi o que ela fez. Primeiro, ela não se conformou. Segundo, ela foi buscar a Deus em oração. Querida, a oração é indispensável para a nossa vida cristã. Quem serve a Deus tem que estar acostumado a orar, tem que buscar a Deus em oração. É através da oração que nós vamos buscar um relacionamento com Deus, amado. É através da oração é que você vai buscar a Deus em oração. Deus vai operar maravilha, Deus vai abrir portas, Deus vai agir, Deus vai te ouvir. Através da sua oração, Deus vai ouvir e vai responder e vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Mas nós não podemos buscar a Deus em oração só no momento da crise também. Precisamos buscar a Deus em oração em todo o tempo. A Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, como era o costume dos judeus. 3 vezes ao dia, amado. Daniel orava. Cativo na Babilônia, ele abria as janelas do seu quarto para a banda de Jerusalém. Ele orava, ele clamava a Deus, para que Deus viesse libertar a sua nação, o seu povo que estava aprisionado, cativo na Babilônia. Ele orava 3 vezes ao dia. Mas tem muitas pessoas que só oram no momento da adversidade. Claro, no momento da adversidade, no momento que você está triste, angustiado, você deve orar, porque a Bíblia fala que quem está feliz cante hinos. Agora quem está triste, ore. Através da oração que você fizer a Deus, vai mover o céu, vai mover o coração de Deus a teu favor, amado. Você precisa clamar a Deus em oração. Aleluia. A Bíblia fala, amados, que Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de muitos homens e mulheres na Bíblia. Sabe por que Deus ele não age muitas vezes na nossa vida? Porque nós não oramos. Como é que Deus vai responder a oração se eu não oro? Eu sei que Deus responde, mas eu não oro. Então eu preciso dobrar o meu joelho no meu quarto. Dobrar o meu joelho no momento que eu tiver tempo. Seja na minha casa, seja na igreja, seja no meu quarto, seja onde eu estiver, seja em pé, seja deitado, onde eu estiver, eu vou orar, eu vou clamar pela misericórdia de Deus e Deus vai me ouvir. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: o Senhor disse para Jeremias, clama a mim, ore a mim. Clamar é orar em voz alta. Clama a mim, ore, clame, derrame o sentimento do teu coração, expressa. Joga para fora essa agonia, esse sofrimento, clama a mim. Jeremias, clama a mim. Porque se você clamar, eu vou te responder. Eu vou te anunciar. Eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quando você clama, quando você ora primeiro, Deus responde. Querido, Deus vai responder, querido. Não existem pessoas que clamam a Deus, que oram, que buscam a Deus e ficam sem resposta. Isso não existe, querido. Todas as vezes que você orar e buscar a Deus, você precisa ficar atento à resposta de Deus, que Deus vai dar a você. Deus vai responder. Primeiro, responder-te-ei. Segundo, anunciar-te-ei. Deus falará a você. Deus revelará a você coisas grandes e coisas ocultas que tu não conheces.
O que Deus tem para nós, amados, sempre será coisas grandes. Se você estudar a Bíblia, você vai ver. Deus sempre falando, ei, que farei coisas grandes, que quando vocês ouvirem, vai fazer um som tão forte nos ouvidos. Deus sempre está falando que vai fazer coisas grandes, porque o que Deus tem para nós sempre será melhor. Quem está de cima vê melhor, amado. Às vezes, nós pensamos que para nós é o melhor, e Deus não faz aquilo que eu quero. Eu penso que Deus não me ama, e eu penso que aquilo era o melhor para mim. Mas Deus está vendo que aquilo que eu estou orando não é o melhor para mim, e Deus não vai dar aquilo que eu estou pedindo, mas vai dar aquilo que Ele acha que é melhor para mim, e sempre será o melhor para mim. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é supremo, Ele é tudo, amado. Ele é soberano, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. O domínio do céu e da terra, nossa vida está nas mãos dele. Então Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Deus pode responder sim, pode responder não, e pode responder espera mais um pouco. Sempre foi assim na Bíblia. Davi sempre orava e dizia a Deus, irei contra os meus inimigos. Deus falava, não irás contra os meus inimigos. Ele esperava, e Deus falava, agora vai. Ele ia e vencia os filisteus. Às vezes Deus falava, agora vai, porque vai, eu estou contigo. Ele ia e vencia os filisteus. Mas um certo dia a Bíblia fala que Davi orou a Deus e para construir um templo, amado, de adoração a Deus. Ele disse, olha, eu tenho uma casa magnífica, mas Deus não tem onde ser adorado. Vamos construir uma casa, um templo de adoração a Deus, o melhor. Ele falou para o profeta Natão orou e voltou para Davi e disse, ei, a resposta de Deus para a tua oração, para edificar um templo para Deus é não. Deus não quer que você edifique um templo. Teu filho, Salomão, vai edificar um templo de adoração a Deus em Jerusalém, mas tu não. E Davi aceitou, mano. A Bíblia fala que Davi adorou a Deus, aceitou o não de Deus, porque não era a vontade de Deus para ele, amado. Deus deu a revelação de toda a estrutura, de toda a planta do templo, mas quem construiu foi seu filho Salomão. Porque o profeta Natão chegou para ele e disse, olha, Deus falou que tu não vais edificar templo nenhum para o nome de Deus. Então eu preciso entender, amado, eu preciso entender, decidir, compreender qual é a resposta de Deus para a minha oração. Sim, não ou espera. Clama a mim e responder-te, eu sei coisas grandes e firmes ou ocultas que você não conhece. Então Deus vai te revelar coisas que você não conhece da sua própria vida, vai te dar estratégias para você trabalhar, para você agir diante das dificuldades da vida, diante das adversidades. Quando você ora, Deus vai te revelar, Deus vai te dar a direção daquilo que realmente você precisa fazer. Ele vai te revelar, amado, coisas das três dimensões, da dimensão espiritual de Deus, da dimensão espiritual do maligno e da dimensão espiritual dos homens. Se você orar, Deus vai te revelar coisas que você não entende da palavra. Se você orar, Deus vai te revelar coisas que você não compreende, amado, dessas três dimensões, para que você possa agir. Ele vai te revelar onde verdadeiramente os espíritos malignos estão trabalhando, estão agindo, para que você possa repreendê-lo em nome de Jesus. Ele vai te dar direção, mas é preciso buscar a Deus em oração. Se você está atribulado, se você está com o teu coração angustiado, se você está preocupado, se você está ansioso, amado, não faça nada sem antes buscar a Deus em oração. Porque Paulo falou, Filipenses 2:6, ele disse, 4:6, se eu faz memória, Paulo fala, não estáis ansiosos por coisa alguma, mas antes, fazei as vossas orações conhecidas diante de Deus. Então, quando você está ansioso, amado, você deve colocar as tuas orações, as tuas petições conhecidas diante de Deus. Isso fala de orar e falar, expressar para Deus, mesmo que Deus já saiba o que você precisa, o que você vai falar, a Bíblia fala, mas não importa, Deus quer ouvir da tua boca o propósito do teu coração. Amém? Oh, glória a Deus. Terceira atitude, amado, está no versículo 11. Depois dela ter orado, ela fez um voto ao Senhor, dizendo:
Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amado, ela fez um propósito com Deus, um voto. Um voto tem muito poder de Deus, sabia disso? Se você tiver um propósito no coração de fazer um voto, amado, faça um voto com Deus. Ela disse: olha, Senhor, eu vou fazer um voto aqui, um propósito no meu coração. Se tu ouvires o meu clamor, me deres um filho homem, eu vou dar para ti, para ele adorar o Senhor, para ele servir o Senhor do templo. Mas ela fez o voto, e quando nasceu Samuel, o menino, quando desmamou, aos 13 anos de idade, desmamaram o menino, era levado já para aprender as leis de Deus, lá a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus, o Torá, a lei dos profetas. Já vai para o templo para os sacerdotes ensinarem as crianças. Aos 3 anos ela ofereceu Samuel e colocou já para aprender a palavra de Deus no templo lá. Ela fez o voto, o propósito, mas ela cumpriu o seu voto, porque é um perigo muito grande nós fazemos um voto com Deus e não cumprir. A Bíblia fala que quando a Deus fizeres um voto, não devemos tardar em cumpri-lo, amado. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele não se agrada de sacrifício de tolos. Melhor é que não vote do que votes e não cumpras. Eclesiastes capítulo 5, e o versículo 4 dentro. Então nós precisamos, amado, ter propósito, orar com propósito, buscar a Deus com propósito. Você já fez algum voto a Deus? Eu já fiz alguns votos a Deus e Deus cumpriu, amado. Aquilo que eu orei, aquilo que eu votei, Deus respondeu o meu propósito, mas eu também cumpri o voto que eu fiz com Deus. Sabe por que muitas pessoas, você já viu pessoas que votaram a Deus ouviu o seu clamor, Deus respondeu o seu voto, mas as pessoas não pagaram o voto que fizeram com Deus, e hoje estão em provação. Elas não conseguem sair do lugar e não entendem por que não saem do lugar. Não saem do lugar porque votaram a Deus, Deus respondeu e não cumpriram o seu voto. Então, se você fizer um propósito com Deus, um voto com Deus, amados, cumpra aquilo que você, aquele voto que você fez com Deus, e Deus vai te abençoar de forma sobrenatural. Observe, ela fez o voto e Deus cumpriu o voto, amado. Deu um filho para Ana, curou a sua esterilidade, e ela cumpriu o seu voto que ela fez com Deus. Ela devolveu para Deus, e ele foi para o templo e se tornou um sumo sacerdote, um juiz de Israel, um profeta de Deus naquela terra, porque ela cumpriu o voto que ela fez com Deus. Amém, amados? A nossa vida não pode ser uma vida sem propósito, amado. Eu não posso servir a Deus e ficar andando de um lado para o outro perdido. O que eu vi no culto? Eu vi no culto, quem está orando? Estou orando qualquer coisa. Não. Nós precisamos orar, adorar e viver com propósitos no coração diante de Deus. O que você tem propositado? Não, eu tenho propositado de servir a Deus. Eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero servir a Deus, eu quero cumprir meu ministério, eu quero fazer a vontade dele, eu preciso caminhar diante de Deus com propósitos. O propósito dela era o quê? Eu quero um filho. E tem que ser varão, tem que ser homem. Ela orou e votou a Deus e propositou, não, é um filho varão. E se tu me ouvires, eu vou oferecer ele para ti, Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. É o voto nazireu. O nazireu de Deus no Antigo Testamento, amado, tinha que deixar a barba, o cabelo crescer livremente, não podia passar navalha. Ele não podia se aproximar de nenhum animal morto, de nada que esteja morto. Ele não podia beber bebidas fortes, nem suco da uva, nem vinho, nem uvas frescas, nem uvas tostadas. Era o voto do nazireu de Deus, separado para Deus. E ela ofereceu a Deus ele. E ainda fez esse voto para que Samuel fosse um nazireu de Deus, um separado para Deus, amado. Essa mulher, ela vivia uma vida de propósito diante de Deus. Por isso ela alcançou a sua vitória. Vamos andar com propósito, amado. Vamos andar com propósito de Deus.
Senhor responder nossos votos, responder nossa oração, operar um milagre na nossa vida, nós também temos que cumprir aquilo que nós votamos a Deus. Amém? Versículo 12, quarta atitude: e sucedendo que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, e perseverando ela em orar perante Deus. Amado, a quarta atitude é uma palavra chamada perseverança. Ela não somente foi adorar a Deus no templo, naquele local lá em Siló, uma vez no ano, ela foi todos os anos, até Deus responder. Ela não simplesmente orou a Deus e chorou, não, ela perseverou em orar perante Deus. Ela não simplesmente viveu uma vida de propósito somente naquele ano, não. Ela viveu uma vida de propósito todos os anos até Deus responder a sua oração. Está entendendo? Para mim alcançar, amado, para mim conseguir sobreviver em meio às adversidades da vida, eu preciso perseverar em Deus em todas as áreas. Eu só vou alcançar alguma coisa quando eu sou perseverante. Ninguém consegue alcançar, amado, nada se não for perseverante em Deus. Uma pessoa que faz uma faculdade, ela só vai concluir a faculdade a partir do momento que ela não parar, ela não trancar a faculdade e for até o fim, o último período, aí ela vai concluir e vai receber o diploma. Assim é as nossas vidas seculares, a nossa vida espiritual da mesma forma. Se aplica a mesma verdade. Eu só vou alcançar as promessas de Deus, eu só vou alcançar o céu, a vida eterna, só vou alcançar alguma coisa se eu perseverar em oração, perseverar no meu ministério, perseverar em Deus. Se eu não perseverar, eu não vou alcançar e não vou conseguir chegar a lugar nenhum, querido. Você já viu pessoas que desistem de alcançar alguma coisa? Se um corredor, amado, ele está numa corrida, numa prova lá de obstáculo, numa corrida, se ele parar, se ele desistir, ele não vai vencer. E Paulo compara a nossa vida cristã como um corredor, amado, que corre nos estádios. Só que ele corre por uma coroa corruptível. E Paulo diz: nós corremos por uma coroa incorruptível de glória. Porque nós estamos correndo para o alvo, que é Jesus. Nós temos um propósito, nós temos o alvo, que é Jesus. Nós temos um objetivo. E só alcança o céu, e só alcança a vitória e bênção da parte de Deus. E as promessas de Deus que estão incutidas na Bíblia cumprirão em nossas vidas se nós não parar, se nós não retroceder, se nós não desistir. Porque o céu e as coisas espirituais são daqueles que perseveram. Então não pare, amado, não desista dos teus projetos, não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, não para. Não pares, não retroceda, não volte atrás, não. Você precisa caminhar firmemente, com teus olhos fixos no alvo, com objetivo, com propósito no coração. Eu vou alcançar, eu vou alcançar, eu vou alcançar. Deus é na minha vida, eu vou alcançar, em nome de Jesus. Mas se eu parar, se eu desistir, o que eu vou alcançar? Não vou alcançar nada. Mas tantas coisas no mundo, amado, tantas coisas que nos sobrevêm, de problemas, adversidades, que estão tentando fazer nós parar. Lembra de Bartimeu, cego, filho de Deus, estava bem no caminho, mendigando. Quando ouviu falar dela, Jesus começou a gritar e aclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia fala que muitos olharam para ele e disseram: fecha a tua boca. Muitos o reprimiram para que se calasse e disseram: Bartimeu, fecha a boca, não importune mais o mestre. Mas ele não calou a boca, amado. A Bíblia fala que ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele clamava mais. Aleluia! Alabaxandará. Qual é a crise? Qual é o problema? Qual é as vozes que estão dizendo para você parar e desistir? Socominá. Alabassura e camaná. Tem vozes contrárias dizendo para você: desiste dos teus filhos, desiste dessa tua empresa, desses teus sonhos, desiste de tua vida que não deu mais certo. Para com isso, para com o teu ministério. É só prova, é só dificuldade. Para com esse ministério, para com tudo que Deus tem na tua vida.
a tua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Oh, como Deus é maravilhoso, amados. O Senhor vem com uma palavra para renovar nossas forças, renovar as promessas da nossa vida, para dizer para nós: ei, persevera. Lá no final do Apocalipse, nas cartas do Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 1, fala sobre as 7 igrejas, 7 cartas que Deus revelou ali Jesus revelou para João, para escrever o livro do Apocalipse. As 7 cartas à igreja que era situada na Ásia Menor lá. E sempre no final das cartas estava escrito: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer dará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, ele será meu filho. Ao que vencer terá um novo nome escrito com a pedra branca. Ao que vencer dará todas as coisas. Ao que vencer sentará no meu trono, como eu sentei no trono do meu pai, e regerá as nações. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, amado, é aquele que não para, é aquele que não desiste, é aquele que persevera. É glória. Quinta atitude: aleluia. Diz a palavra que ela estava ali orando, clamando a Deus, amado. A quinta atitude é que ela não desistiu de cultuar a Deus. A Bíblia fala, versículo 7: e assim fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Versículo 17 agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus do céu conceda a petição do teu coração. Versículo 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. A Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esses 3 versículos revelam que ela estava onde? Adorando a Deus lá no santuário. No tabernáculo móvel, o tabernáculo, o santuário, onde eles armavam e adoravam a Deus. Ela de ano em ano ela subia. E nesse tempo ela estava orando, buscando a Deus. Porque ela não desistiu, amado, de cultuar a Deus no templo. Ei, busque a Deus. Busque a Deus, não pare, amado. Não pare de vir para os cultos ouvir uma palavra da parte de Deus. Receber uma palavra direta do coração de Deus para nós. Porque uma palavra que Deus vai usar, um profeta, um pregador, um pastor, um irmão, uma irmã, quem Deus usar uma palavra, amado, essa palavra ela pode mudar a história da tua vida. Observe que Ana estava lá e o profeta, o sumo sacerdote ali, olhou para ela e profetizou a vitória da vida de Ana e disse: ei, vai em paz, e o Deus dos céus conceda a petição que fizer aqui neste lugar. E a Bíblia fala que ela virou as costas e o seu semblante já não era mais triste, porque ela recebeu a palavra pela fé. E ela voltou para casa, adorou a Deus. E quando Elcana conheceu Ana, a Bíblia fala que ela engravidou. Ela teve, naquele momento, Deus se lembrou dela, ou seja, Deus respondeu a sua oração. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Fique de pé, amado, por gentileza. E a sexta atitude para nós terminarmos. A sexta atitude está no versículo 19, que diz: eles adoraram a Deus de madrugada, levantaram de manhã cedo, adoraram a Deus e voltaram para Ramá, a sua casa. Querido, adore a Deus. Adore a Deus no meio da adversidade. Ana adorou a Deus no meio da crise. Ana adorou a Deus no meio da adversidade. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus falou para aquela mulher samaritana lá, João capítulo 4, amado, versículo 24 e 23: diante de Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus está procurando, querido, verdadeiros adoradores que adoram a Ele no meio da crise. Adoradores espirituais adoram a Deus no meio da escassez. Adoradores espirituais
Deus quer ver a nossa adoração no meio da crise também, amado. Deus quer ver a tua adoração no meio do desemprego, no meio dessa crise, da pandemia. Deus quer ver a tua adoração. Não é só adorar quando está tudo na bênção, em casa, quando está tudo, não. É adorar na crise, é adorar na escassez, é adorar na falta do emprego, é adorar na doença, é adorar na saúde, é adorar na bênção, mas é adorar na crise também. Deus está procurando verdadeiros adoradores espirituais. Aleluia! A Bíblia fala que Jó, ele adorou a Deus no meio da crise. Jó perdeu tudo, amado. Perdeu a ovelha, perdeu o camelo, perdeu o beijo, perdeu o servo, até a mulher dele, a maldição que Deus morre, Jó. Perdeu 10 filhos de uma vez só. Mas a Bíblia fala que ele raspou o cabelo da cabeça, em sinal de voto, de humilhação e de adoração a Deus. Rasgou a roupa, se vestiu de pano de saco grosseiro, se lançou por terra e começou a jogar terra sobre a cabeça e adorou a Deus. É difícil adorar a Deus no meio da crise, né, irmão? É difícil adorar a Deus quando tudo está dando errado. Aí que fé é a minha, que adorar a Deus, está tudo errado. É prova, Deus falou, mas nada está acontecendo. Deus fala, prova meu coração. Vem vir para frente, vem para trás. Aí é que Deus quer ver a nossa adoração e a nossa fidelidade e a nossa fé. Amém? Vou fazer uma oração, amados, pela sua vida. Onde você está mesmo? Onde você está aqui? Até porque nós não podemos fazer argumento. Mas onde você está? Você vai colocar a mão sobre a tua cabeça, colocar a mão no teu coração, onde você achar melhor. Nós vamos fazer uma oração. Oh, Espírito Santo, Ele vai renovar a tua força hoje. Ele vai renovar a tua fé, vai te dar uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de avivamento, de fogo no coração. Aleluia! Esse fogo vai arder, amado, de desejo de você buscar a Deus em oração, andar mais em propósito diante de Deus. Esse fogo que vai arder vai ser um fogo de adorador, que vai implantar um espírito de adorador em nós, verdadeiros adoradores, adoradores espirituais. É sobre combinar. O Espírito Santo vai vir sobre a nossa vida, querido, para renovar tuas forças, renovar tua fé, tua esperança, te fortificar na graça que é Jesus. Vai renovar a tua vida espiritual nessa noite, amado. Quem sabe Ele vai te batizar no Espírito Santo nessa noite. Quem sabe você não falar mais em língua, vai começar a falar, ser renovado com variedade de língua nessa noite. Pode receber em nome de Jesus, querido. É promessa do Pai, é promessa de Deus. Quem sabe Ele vai dar dons espirituais para você nessa noite. Vai libertar você, vai te curar, vai te sarar, vai te libertar, vai te salvar, entrar na tua casa por salvação nessa noite. Eu não sei de forma que Deus vai trabalhar, eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, porque Ele é fiel. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade do Pai. Soria de comi
fé, receba alegria, receba força para caminhar, receba libertação, receba salvação. O Senhor entra com libertação, com salvação na sua casa, na sua família. Receba a vitória de Deus em nome de Jesus. Que todo obstáculo, toda muralha, toda barreira, tudo que te impede de servir a Deus, aleluia, de ter uma vida espiritual abundante, seja removido, retirado, dissipado diante de você, diante de nós esta noite, em nome de Jesus. Receba a saúde, toda enfermidade, todo mal, espírito de enfermidade, da ponta dos pés, do alto da cabeça, do sangue, da pele, do nervo, dos ossos, em todos os órgãos. Receba a cura, receba a saúde em nome de Jesus. Receba dons de Deus, receba dons espirituais, receba a graça de Deus. Oh Pai, derrama sobre nós o teu querer, a tua vontade, seja feita e seja executada no nome do teu Filho Jesus. Seja tudo para a honra e para a glória e para a louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Deus abençoe, queridos. Guarde esta palavra na tábua do teu coração. Amém?